Esse fenômeno de dependência emocional, mental, psicológica, espiritual, que eles criam em você, como membro da igreja, isso é o que eu chamo de infantilização. Você é tratado como uma criança. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Vânia Moore, quem mais seria? Ela novamente nos aparece e fala o seguinte: olha, membros da igreja são infantis porque a igreja os infantiliza e casais não devem procurar o seu bispo, porque isso é a pior opção, deve procurar terapeuta, procure alguma outra solução. Então eu vou falar sobre tudo isso, a respeito do que eu vejo nessa situação. E antes de tudo, já aperta o botão de gostei, o inscrever-se, o sininho. Se você está me vendo no Facebook ou no WhatsApp, vem para o YouTube para você ter a experiência completa e a participação em sua plenitude aqui deste vídeo, tá bom? E também aproveitando, vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado o link do grupo Mais Cristo. É um grupo muito legal, muito bom, onde eu faço parte, eu administro junto com outras pessoas, e lá você vê tudo do bom e do melhor a respeito do Evangelho Restaurado de Jesus Cristo. Então vem fazer parte desse grupo comigo, entra lá, que vai ser muito legal, tá bom? Então vamos ao vídeo dos conselhos de Vânia Moore. Isso veio de Satanás. Então não me diga que você tem autonomia como membro da tua igreja, porque você tem zero autonomia. E eu falo isso por experiência própria. Você precisa ter a validação dos líderes do sacerdócio. Isso cria em você uma dependência psicológica, emocional e espiritual. Será que eu devo fazer isso? Mas eu orei e senti. Puxa, mas como assim, né? Mas é mandamento ir para a missão. Por que será que eu senti isso? Que eu não devo ir para a missão? Então eu vou conversar com o bispo. Agora, se você orou e sentiu que deve ir para a missão, foi revelação pessoal, querido. Assim, agora vai, se prepara, fofinho, vai para a missão, né? Esse fenômeno de dependência emocional, mental, psicológica, espiritual, que eles criam em você, como membro da igreja, isso é o que eu chamo de infantilização. Você é tratado como uma criança. Sempre. Tem problemas no casamento, ao invés de você como adulto, com o teu cônjuge, procurar talvez terapia de casal, talvez buscarem outras alternativas que vão fortalecer o casamento de vocês. Vamos conversar com o bispo, tudo fofinho, porque o bispo sabe, né? Talvez você tenha 50 anos, a tua esposa também 50 e poucos, e o bispo tem 30. Quem sabe o que é melhor para o teu casamento é o bispo, não vocês dois. Muito bem, então você viu aí Vânia Moore falando que somos infantilizados pela igreja e que quando um casal vai resolver os seus problemas, ele vai procurar o bispo e isso seria algo ruim. E esse casal deveria ir procurar terapia ou outras formas de resolver os seus problemas no casamento. E olha só que interessante, ela fala que falar com o bispo é ruim, mas o negócio que é bom é ir procurar terapia, então ela já cria uma divisão que não poderia existir. Um casal ele pode procurar um bispo e pode procurar terapia. E aí ela não fala qual terapia que é boa, não fala qual terapia que tem que se seguir em detrimento da ajuda do bispo. E aí a gente não tem como comparar, porque se a pessoa não fala nada, então não tem nada para comparar. E muitas vezes os conselhos e os pensamentos de Vânia Moore, eles são vagos a esse ponto. Não é uma vez ou outra, é muitas vezes. Então, tá, qual é essa terapia? Outra coisa que é importante,
aonde é que está essa terapia? Qual é a origem para a gente poder comparar o autor dela? Será que ela é boa mesmo? Será que ela é ruim? Certo? Então, não só terapia no nível de consultório, mas quem desenvolveu essas ideias de terapia? Certo? Então não tem nada, ela não apresenta nada, então não tem como comparar com nada. E aí, um terceiro aspecto importante disso aí é que ela busca transferir aquilo que é responsabilidade de um bispo para delegar para a terapia. E, como eu disse, uma coisa pode estar muito bem casada com a outra, um casal pode procurar bispo e terapia, e o objetivo de cada uma é diferente. O bispo, além das finalidades temporais, ele se preocupa com as questões espirituais também, que nenhuma terapia vai poder tratar, se referindo a santos dos últimos dias. Então, esses conselhos de Vânia Moore é que, na verdade, são infantis, né? E aí eu vejo com muita curiosidade o fato dela falar que a igreja nos aprisiona, de que a igreja nos infantiliza, e eu não consigo ver a diferença do que a igreja prega e do que o próprio Salvador Jesus Cristo prega. Porque você pode pegar essa mesma linha de pensamento e aplicar ao que Jesus Cristo faz. Então você pode falar que os mandamentos nos infantilizam, que a gente não vai ter a noção do que é certo e do que é errado por conta própria, mas precisamos de mandamento para nos infantilizar. Você pode dizer que os ensinamentos de Jesus Cristo são dessa mesma forma, de Deus são dessa mesma forma. E todos nós sabemos desde já que Vânia Moore é no mínimo hoje agnóstica, ateia, /ateia, ou é um ou é outro, e tem sido cada vez mais inclinada para uma militância, e ela não expõe isso com clareza para o seu público, principalmente de fazer essa ruptura em citar diretamente a Jesus Cristo, porque ela sabe que o seu público é, em maioria, religioso. Então ela não faz essa mesma comparação com Jesus Cristo diretamente. Ela procura causar uma ruptura entre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a Jesus Cristo, mas no fim das contas não tem. Se você fala que os ensinamentos da igreja infantilizam, você vai ter que falar que os mandamentos de Deus infantilizam também, que as outras religiões seguem e que tem uma presença no imaginário social das pessoas. E aí você vai afetar fora. Então, quando ela fala que é só a igreja, ela cria essa ruptura, ela não fere a quem é de fora da igreja, mas tem o seu público religioso também que vai se importar com isso se ela o fizer. Certo? Então, tô pagando para ver o dia que Vânia Moore vai chegar com uma ruptura real, não só com os santos dos últimos dias, mas expondo o seu pensamento, certo? Porque aí ela vai estar sendo honesta definitivamente com a sua narrativa. Por enquanto, ela não está apresentando tudo, assim eu o creio, né? Então eu vejo dessa forma. Aí é muito interessante o seguinte, Vânia Moore, ela se vale, muitas vezes, de corresponder à experiência que você tem na igreja através da narrativa dela. Então ela vai falando, com a expectativa de que aquilo que ela está falando corresponda com a tua experiência na igreja. E é uma coisa que ela faz bem, tá? Ela faz de uma maneira que atinge muitos membros da igreja. Só que corresponder à experiência que a gente tem na igreja através de uma fala não é tudo. Principalmente quando Vânia Moore faz o que faz, como a gente falou aqui numa primeira parte do vídeo, mas também quando a gente sabe que ela exclui outras partes da mesma experiência de se viver a vida de igreja que são fundamentais para a gente ter uma conclusão boa a respeito do evangelho restaurado de Jesus Cristo. Então, na boca de Vânia Moore, sempre a igreja vai ser ruim, mandamento vai ser ruim, castidade é ruim, a pintura da igreja é ruim, a liderança é ruim, é sempre nesse tom. É sempre com essa conclusão. E aí, como é que ela lida, por exemplo, com o fato de que inúmeros membros da igreja se declaram felizes vivendo a vida de igreja? Que inúmeras senhoras da igreja falam, olha,
Ir numa reunião sacramental é a coisa mais maravilhosa que eu faço na minha vida. Ir ao templo é a melhor coisa que eu podia fazer nessa existência. Como é que ela lidaria, por exemplo, com o meu relato e o meu testemunho de que o Evangelho trouxe ordem para a minha vida, me ensinou a perdoar as pessoas de verdade, não de maneira plástica, mas de maneira profunda. Me trouxe de volta a crença em Deus e Jesus Cristo. Então, como é que ela explica tudo isso? E como ela deixa de fora todas essas boas experiências, a ajuda humanitária da igreja, a participação social, a apresentação de uma perspectiva eterna para as pessoas. Então, tudo isso que a gente tem muito bem documentado, que faz um bem danado para a mente das pessoas, você ter um entendimento de que existe uma vida além dessa, que você precisa ser bom nessa vida, que você precisa ter mais virtude, ter mais atributos semelhantes ao de Jesus Cristo. Então tudo isso fica fora da experiência dela. Fica separado. Ela só te faz acreditar que o que ela está narrando ali corresponde de fato ao que você pode passar na igreja, só que apenas por um lado da questão. E não apresenta as coisas boas da igreja, falando de uma maneira bem simples aqui, certo? Então, eu faço muitas vezes esses vídeos a respeito de Vânia Moore e de outras pessoas que falam sobre a igreja, porque eu acredito muito na chamada revolução da não violência de Sócrates. Eu entendo que você pode vencer o teu adversário ou aquele que se opõe às tuas ideias através do argumento. E que você pode ganhar espaço dessa forma. E que quando a gente não fala, a gente deixa aqueles que estão falando ganhar o espaço e a cabeça das pessoas. Então, eu não acredito que você precise ir lá no canal de Vânia Moore, perturbar ela, ficar xingando ou fazer coisa nesse sentido. Aliás, eu repudio se você fizer isso. Tá? Não faça isso. Eu prefiro que você nem vá lá, certo? Falar com ela. Prefiro que você fique aqui. Deixa ela em paz. Agora, fazer isso aqui é registrar, é estar presente na cabeça das pessoas e nas telas que elas estiverem assistindo a esse vídeo aqui, tá bom? Então, acredito que essa participação ela é importante. Vânia Moore falou muito mais coisas, o vídeo dela é muito longo, eu não vou reagir a tudo, de fato eu separei só um pedaço porque essa parte me chamou bastante a atenção. Não é de agora que eu reajo às coisas que ela fala, você sabe muito bem, né? Não é o principal assunto do canal, já falamos de muitas outras coisas. Seria um absurdo se fosse, né? Enfim. Mas eu acho que é importante a gente ter em mente o porquê que ela convence tantas pessoas e outras pessoas também convencem outras pessoas, né? A gente falou aqui da Alyssa Greenfield, já falamos de Vânia Moore, falamos de inúmeros pastores religiosos, dos argumentos que eles usam contra a igreja, e cada um tem uma forma de tentar enfraquecer a fé dos santos dos últimos dias, de tirar as pessoas da igreja, e é muito importante tirar as cortinas disso. Então, eu gosto muito de fazer isso, porque você consegue enxergar. Aliás, esse é um exercício filosófico, você representar algo em palavras que está acontecendo. Você ser capaz de expressar em palavras algo que está acontecendo na própria realidade. Que é, no caso de Vânia Moore, tentar a todo momento falar coisas que de fato correspondem à tua experiência na igreja e com isso te capturar. Então quando ela fala, o bispo trata mal muitas vezes as pessoas, tem pressão para ir para a missão, tem pressão para casar, tem pressão para ter filho. De fato, essas coisas fazem parte da vida de um membro de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas isso não é tudo. E quando se separa, não se está contando a história por completo e está
deixando-se de fora aquilo que é mais valioso da nossa fé. Tá bom? Ou seja, os ensinamentos de Jesus Cristo e como eles transformam a nossa vida. Muito bem, lembrando que você está convidado a participar do grupo Mais Cristo aí. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica lá, quero te ver ali participando das postagens, de tudo que a gente coloca lá. É muito bom esse grupo. Se você, nesse momento, está no WhatsApp ou no Facebook, vem para cá para o YouTube e não esquece de apertar o botão de gostei, inscrever-se, sininho das notificações para colocar em todas, né, para você receber os vídeos aí. E é isso. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Assista ao vídeo anterior aqui do canal, onde eu falei a respeito da Alyssa Greenfield, que andou expondo os garments, né, vestindo eles aí, um absurdo. Assiste lá se você ainda não viu. E é isso. Até o próximo vídeo.